a gente falava em desenvolvimento socioemocional muito antes dessa palavrinha começar a virar moda aí nos últimos anos. É verdade. Psicologia das habilidades sociais na infância. Como é que surgiu esse? Então, a gente já tinha escrito... Cadê os outros? A gente já tinha escrito este. O primeiro não veio, né? Deve estar ali, porque a gente teve que distribuir aqui. Qual o nome? Não, o primogênito não veio. Agora que eu estou vendo. O primogênito é Psicologia das Habilidades Sociais, Terapia, Educação e Trabalho. Esse não veio. Não veio. Aqui esse faltou. Eu sei qual é o que você está falando. Mas como toda mãe, não esquece o primogênito. Nenhum deles. Nunca. Então já tinha vindo aquele, já tinha vindo este. Psicologia das relações interpessoais, já tinha tido esse. Uhum. Esse é bem para trabalhos em grupos, né? Isso. E com muitas vivências também, que é a marca também do nosso trabalho. A prática, né? A prática. Maravilhoso isso. Não desconectar a produção científica da prática, senão não tem sentido. A gente sempre teve essa preocupação. E aí, eu já vinha trabalhando com crianças, né? A gente já vinha trabalhando com professores. Aquele ali. Isso. E aí, lembra que eu falei que quando eu fui fazer o doutorado, eu queria falar sobre direitos interpessoais na escola? Como as crianças aprendem sobre isso? Isso nunca saiu da minha cabeça. E o tempo todo eu queria muito... Eu me preocupava, a gente falava em desenvolvimento socioemocional muito antes dessa palavrinha começar a virar moda aí nos últimos anos. É verdade. A gente vinha fazendo trabalhos na escola, vinha fazendo trabalhos com grupos de crianças, com pais e filhos, muito antes de se falar em competências socioemocionais. A gente não usa no plural, tá? Por causa daquela definição que a gente falou. Quando a gente fala no plural, a gente está falando das habilidades. E não da competência. A competência é a única. É o padrão avaliativo mais geral. Então, a gente já vinha falando de tudo isso. Mas aí, muita coisa... A gente começou a fazer um trabalho numa escola e a gente conversou sobre o seguinte: vamos fazer um trabalho vivencial. E nós fizemos um trabalho assim ao longo de um ano, ensinando os professores, eles fazendo uma porção de coisa. E por que a gente não escreve sobre isso? Vamos começar a escrever sobre isso? Vamos. Isso foi depois da prática. Então, a gente já tinha prática, a gente já tinha desenvolvido uma porção dessas vivências, a gente já tinha aplicado essas vivências, professores fazendo em sala de aula, coisa mais linda, um professor ajudando o outro na sala de aula, dizendo para a gente: eu nunca entrei na sala de aula do meu colega. Primeira vez, vocês botaram a gente aqui para trabalhar junto. Que maravilha. E eu falei assim: bom, vamos agora redigir isso, né? E publicar. E aí a gente foi compondo o restante. Falava, então tudo que orientou a gente nesse trabalho, vamos começar a escrever. Só que não vamos ficar só com a escola, vamos falar assim para pais, para pessoas em geral que lidam com crianças. E foi isso que gerou esse livro. Da escola ele se abrangeu mais. Para as relações, no parquinho, na vida familiar. Claro, os próprios pais, os cuidadores, crianças. Então, a gente vinha também orientando muitos trabalhos, alunos sempre muito interessados. Então, vamos lá, vamos escrever sobre isso. Nós já escrevemos para adulto, nós já escrevemos o outro para adulto, vamos fazer agora o nosso de criança. E foi. E como é que foi a aceitação disso? Porque assim, eu acredito muito que se a gente tiver... essa ideia, botar em prática de desenvolver competência socioafetiva nas nossas crianças, a gente teria uma adolescência muito melhor e adultos muito menos problemáticos. Exatamente. Eu já vinha estudando muito. Quando eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de fazer um material multimídia para criança que servia tanto para avaliação quanto para intervenção. Uma professora da UNB falou: Zilda, por que você está usando isso para avaliação? Eu estou usando isso para promover, para ensinar a criança. Vamos lá, isso daí é mais que... Falei, tá bom. E eu já vinha estudando. O meu supervisor de pós-doutorado nos Estados Unidos, ele trabalhava com crianças, ele tinha todo um material, nós chegamos até a trazer um material de avaliação
Tá aqui? Esse daqui, eu só acho Esse aqui. Nós chegamos a trazer... Esse material foi publicado no Brasil, mas os autores aqui são... É SSR. Isso, Social Skills Rating System. Inventário de avaliar habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica para crianças. Isso. Tá. Quando eu fui fazer esse trabalho com o Frank Gresham, na verdade, a gente já tinha produzido isso, tá? Eu já estava fazendo o multimídia. Mas ele também era um especialista nisso. Então, a gente uniu ali. vai Uniu o unindo conhecimento. todas essas coisas. E esse trabalho foi muito, muito aceito. As pessoas, sabe, eu me surpreendi muitas vezes com esse livro. As pessoas escreviam para mim dizendo assim: eu trabalho na escola X e nós adotamos o seu livro inteiro para fazer um programa para as crianças. Aquilo enche a gente de orgulho. Que felicidade. É muito bom saber que as pessoas estão usando, estão aproveitando. Aí, recentemente, um grupo de uma instituição para crianças autistas, de profissionais que atendem crianças, que atendem o espectro do TEA, eles pediram para eu dar supervisão. Eu falei, mas eu não trabalho direto com TEA, eu trabalho assim, geral, né? Não sou especialista. Mas, Zilda, nós fizemos uma especialização em TEA, era seu livro que estava lá. Nós queremos que você venha falar sobre isso. Né? De todas as crianças, de todos os adultos, quem mais precisa de habilidades, né, e competência social são os portadores do espectro TEA. Exatamente. Né? E aí eu comecei, e aí foram muitos retornos desse tipo. As pessoas dizendo, pais, falando, olha, eu estou adotando com os meus filhos esse livro. Então é muito, muito assim, reconfortante a gente saber que a gente está no caminho, que a gente fez alguma coisa que está fazendo diferença para as pessoas. E está dando frutos. O que eu percebo pela minha prática, quando eu utilizei muito esse livro, ele foi para mim como um manual. Porque quando eu estava trabalhando ali no consultório, eu sabia que toda uma criança, ela não vem, ela tem um contexto familiar, ela tem um contexto escolar. Então, todos que passaram por mim, eu tive o privilégio de poder e os pais aceitarem adquirir o livro. Aí quando eu ia à escola, eu levava o livro, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. Quando a gente está falando com uma criança. E naquela época, quando foi apresentado no congresso, o comentário eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo fala assim, imagina se a nossa educação no Brasil tivesse um conteúdo como esse, como matéria. Porque eu só posso falar do que eu experimentei com a minha criança que eu estou vendo o adulto hoje. Agora, você imagina isso, Zilda, se fosse hoje. A Bia fala muito sobre isso, que era um desejo dela. Se aposentou como médica, mas ela sempre teve esse desejo de desenvolver um material para crianças. Isso. É muito importante, sabe? Por quê? E a gente está vendo cada vez mais adolescentes que chegam à adolescência tão desorientados, tão perdidos, traumatizados, violentados, né? Sem competência para se defender, sem habilidades treinadas, e as crianças aprendem muito mais fácil que os adultos. Eu ia falar sobre isso. A isso questão da dá plasticidade da criança. A criança precisa aprender desde cedo essas habilidades, porque a partir dos 12, 13 anos, existe uma coisa aí que os teóricos chamam de resistência à intervenção, que às vezes até da adolescência já é mais resistente à intervenção, mas a criança é muito aberta para isso, ela aprende. E as habilidades sociais, a competência social também, elas são aprendidas. Não, e você está falando, é tão verdade, eu entendo por que o pessoal ligado ao TEA usou tanto o seu trabalho. Porque a gente sabe que a grande dificuldade, né, do espectro autista é justamente essa dificuldade da leitura, da interpretação social. E quanto mais precoce, é muito
muito mais revolucionário. Você define ali se ele vai ter uma vida funcional ou se ele vai ter disfuncionalidades que vão fazer dele um dependente de outras pessoas, intermediar isso. Isso mesmo. Isso se aplica a todas as crianças. Quando a gente fala no espectro autista, a gente está falando porque eles é necessidade vital. É o que determina o antes e o depois, né? Agora, todas as crianças precisam. Todas as crianças. Por quê? Porque habilidades sociais, elas contribuem para tanta coisa. Elas contribuem para a aprendizagem acadêmica. Elas contribuem para condutas adaptativas de um modo geral. A criança independente, a criança que se comunica, a criança que tem uma aceitação, uma boa aceitação, um status sociométrico melhor, tudo isso vai ser importante para a criança. Ela é fator de proteção contra diferentes transtornos, aí, proteção. É incrível Profilaxia. isso. Profilaxia. Literalmente, né? E aí a gente tem que investir nisso. E quem é que tem que investir? Pais, professores, os psicólogos que atendem as crianças, né? As pessoas, os profissionais, os cuidadores. Essa infância precisa ter um futuro melhor. Com certeza. É simples assim. E não adianta esperar o adulto chegar. Isso. Porque vale a pena? Vale, sempre vale a pena. Mas a gente pode fazer uma revolução na infância. Isso, exatamente. Muito mais fácil. Eu acho que fácil. assim, o quanto é como a gente coloca aqui, é preciso investir no broto, né? Como diz o nosso amigo aqui, o Milton Nascimento, né? Para que a flor dê fruto. É isso. O broto traz ali toda a energia vital, né? Isso, de qualquer ser humano. Então eu acho que você ainda tem que pensar muito em transformar isso numa coisa mais ampla. Eu acho. O que você pensou? Eu penso em tanta coisa. A coisa que eu mais faço é pensar. É pensar. Ela tá sempre com as cabeças pensando. Eu sei que você é aquela... Eu sou uma inquieta. Então... É no banho, é no café da manhã, é na hora de dormir. Eu penso numa coisa que a gente não faça mais para os professores, faça para as crianças. Eu acho que a gente já passou do tempo de esperar os adultos. Eu acho que a gente tem que criar algo que não é mais horizontal. Ele tem que vir direto com a criança. Porque se plantando tudo dá. A criança é literalmente... Eu estou falando isso quando eu fiz a cartilha anti-bullying, até pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí eu me lembro que eu falei, não, eu faço, não quero nada, direitos, nada, não quero nada. Mas eu só quero uma coisa, que vocês me prometam que eu vou fazer esse material para os pais, para os professores, mas eu quero um concurso anti-bullying nacional, onde na época eram 12 categorias. Então, as crianças, o adolescente e o pré-adolescente, eles iam produzir campanhas anti-bullying. Isso. Então, tinha o melhor rapper, o melhor poesia, melhor grafite, melhor história, texto de teatro, melhor encenação. Falei, chega. A gente já sabe que nós adultos já sabemos disso. Eles têm que produzir e nos ensinar como nós vamos chegar até eles. Isso. Só eles podem dizer isso. Isso mesmo. E eu me lembro, não, tudo bem, vamos fazer isso. Nunca fizeram, entendeu? Mas olha, Bia... Mas eu acho que chega a hora que a gente... não dá para fazer só a campanha na horizontal. Não Nós dá. Temos que realmente... E a gente tem que contar com a força da criança. A força da criança é muito maior que a nossa. Ela é fundamental. Existem pesquisas, você que é da área médica, você sabe que se você ensinar a criança a dizer em casa o que os pais devem comer ou não, provavelmente vão ter uma vida mais saudável. E você está falando uma coisa, influencia o consumo. Isso, influencia o consumo, influencia a qualidade de vida em casa. Influencia o que os pais compram. Isso. Então, existe... isso pode ser usado para só vender. E ok, não estou sendo contra, mas isso pode ser usado numa revolução. Uma revolução. Você sabe que a gente, uma vez, sempre fez muitos trabalhos assim, inclusive voluntários, né? E aí num dos trabalhos, a gente estava numa periferia, e aí o pessoal, bom, o que as crianças ficam fazendo aqui? Ficam brincando, entram, saem, não sei o quê.
Aí nós entramos e convidamos algumas crianças para entrarem também. A gente começou a conversar com elas e a fazer algumas vivências. Daí a pouco mais um chegava. Daí a pouco tinha um monte de crianças ali fazendo vivências com a gente. E o pessoal, nossa, eu nunca vi essas crianças tão atentas, ficando aqui, curtindo. Eles se tornam agente. Protagonistas, protagonista, agentes protagonizadores do que é caro para eles. Isso, eu acho que quando a gente trabalha eles percebem, com... criança tem uma percepção muito Quando a gente boa. trabalha com educação, quando a gente está trabalhando com uma criança dentro de um consultório, a gente tem que transformar ele como protagonista. É aquela isso terapia. Mesmo. É ele que vai comandar aquele processo. Isso. Né? Você sabe que isso daí, desculpa interromper, mas a Bia falou de bullying agora há pouco. Aquele programa da Finlândia. Da Finlândia, o programa Kiva. Ele é um programa baseado nas crianças, nas habilidades sociais das crianças. Isso. O professor entra só como um momento, e inclusive a gente fala disso aqui, em que ele ensina as crianças que elas não podem ser testemunhas apenas, elas têm um papel. Qual o papel? É simplesmente olhar, rir, achar engraçado? Não. É o papel de reprovar, é o papel de avisar, de chamar a atenção daquele que acabou de fazer bullying, de consolar o outro que sofreu bullying. E quando o adulto toma as crianças como coadjuvantes anti-bullying, a coisa funciona. Foi por isso que funcionou tão bem na Finlândia. Exatamente. É isso aí, realmente trazer as crianças como coadjuvantes. A gente precisa sair do protagonismo e deixar elas. A gente tem que ser simplesmente um agente que coloque elas no centro. Isso. Entendeu? Senão a gente não vai conseguir. Mas que bom. Eu acho que esse teu livro fala disso.